E aí, você já mentiu em entrevista? Ah, eu já, e foi uma das piores sensações da minha vida. Principalmente aquele momento ali que a recrutadora ali, muito esperta ali, vai coagindo você até você se contradizer e você fala assim, meu, por que eu não fui transparente antes? E hoje eu vou contar uma história real, constrangedora, mas que me ensinou muito e eu vou compartilhar com vocês hoje. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, do canal Bruce Fonseca. Como vocês podem ver, eu estou aqui no ar livre, aqui num parque aqui da Pensilvânia, em Collegeville, aqui próximo onde eu moro, uns 10 minutos mais ou menos. Eu vim aqui para gravar esse vídeo para vocês, né? Porque acontece muito mesmo da galera ir lá e escrever algo que não sabe, escrever algo que não é, falar algo que não é. Isso acontece muito, tenho visto isso muito no LinkedIn. Me gera uma certa preocupação, porque imagine você é um recrutador e você vai fazer pesquisas, você está pesquisando por palavras-chave, termos ali, né? E as pessoas sabem que os recrutadores estão pesquisando por essas palavras-chave e o que eles fazem? Vão lá e adicionam essas palavras-chave, mesmo não conhecendo nada daquela área. Eles adicionam essas palavras-chave e o recrutador acaba chamando para uma entrevista. Às vezes você até passa pelo recrutador porque você tem algum certo conhecimento na área, mas não tem a profundidade que diz que tinha. Mas chega um momento ali que você não consegue sustentar essa mentira, não consegue sustentar esse ponto que você disse que tinha, né? Isso já aconteceu comigo também. Eu estava naquela ânsia de migrar de área, queria valorizar o meu currículo para ser mais atrativo aos recrutadores e parece que funcionou ali, superficialmente funcionou, porque eu fui chamado para algumas entrevistas e na época eu estava como operador de logística. E aí de operador de logística eu fazia realmente trabalhos, consultar banco de dados, relatórios, coisa e tal, mas eu fui e coloquei que eu era analista de logística e estava concorrendo numa vaga de analista de dados. Ou algo assim, não sei se tinha analista de dados naquela época, acho que era analista de MS, se eu não me engano. Eu fui para essa entrevista e a recrutadora muito esperta, muito experiente, e ela foi pegando o que eu fui falando, foi tirando as notinhas dela ali. E aí, uma hora, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E ela vai conseguindo ali coagir você, até você não tem muitas alternativas, você acaba falando ali, mesmo sem ter intenção de falar. E eu falei, não, mas não é. Eu coloquei que eu era analista de logística, mas eu faço o trabalho de analista de logística. Ela falou assim, não, mas aqui está escrito que você é analista de logística, né? Então, foi uma experiência muito constrangedora. Depois dessa vez eu nunca mais menti no meu currículo, mesmo que eu quase faça a função, ou se eu estou muito próximo de ser isso, cara, não faço. Eu vejo muito isso principalmente no LinkedIn. Tem algumas escolas, mentorias, consultorias, que elas estão orientando aí os seus mentorados, os seus consultados, sei lá qual é o termo correto, mas estão orientando essas pessoas, seus alunos, digamos assim, a colocar no currículo que são analistas de dados. Então você entra lá no perfil dessa escola e tem lá que eles têm 200 funcionários lá, mas eles não têm 200 funcionários. Na verdade, quando eu olho lá e eu conheço, né, o dono, nem ele sabe análise de dados, ele sabe contar histórias muito bem. Mas pensando em conhecimento que realmente transmite aos alunos, não é o forte dele. Porém, ele orienta ali intencionalmente aos alunos que coloquem que são funcionários dele, fala para os alunos mentir que participam de alguns projetos reais do dia a dia. Cara, tudo balela, o mercado todo conhece isso. Mas quem que não sabe disso? O aluno. Então o aluno lá, vai lá, entra iludido, espera 2 meses para fazer a inscrição, vai lá, entra, acha que vai mudar de vida, acha que é só passar o cartão e aí vai se tornar analista de dados do 0 ao 5K em 90 dias, trabalhando para gringo, um monte de promessa que você vê que não funcionam bem assim. Por quê, gente? A área de dados é uma área séria, não é uma área simples. Se fosse uma área simples, todo mundo estaria na área de dados. E se todo mundo estivesse na área de dados, ela não seria tão valorizada quanto ela é valorizada hoje em dia. Então o fato da análise de dados ser valorizada é justamente porque você não consegue encontrar tantos profissionais. É igual advogado, é igual médico. Advogado, quando não tinha tantos advogados assim, os advogados cobravam muito mais caro, eram muitos mais raros, existia uma escassez muito grande no mercado. Hoje em dia não é assim, mas você encontra advogado para todos os bolsos, não está faltando advogados no mercado. Diferente de medicina por enquanto.
E eu falo por enquanto para a medicina justamente porque estão pulverizando a educação de medicina. Então isso vai colocar mais médicos no mercado. Mais médicos no mercado vai aumentar a competição entre eles. Aumentou a competição, você diminui aí o custo. A mesma coisa pode acontecer com análise de dados. Se for uma coisa simples ou se tiver um grande incentivo para as pessoas aprenderem, com certeza vai aumentar o número de profissionais no mercado. E aumentando o número de profissionais, aumenta a concorrência e diminui o custo. Tudo que tem mais concorrência tem menos custo, porque o custo ou o preço acaba sendo um diferencial competitivo. Por que eu falo tudo isso? Porque as pessoas querem aumentar o diferencial competitivo delas inventando história, mentindo no currículo. Que nem eu falei, eu já fiz isso, eu já vi outras pessoas fazerem isso, pessoas já fizeram isso fazendo entrevista comigo e claro que eu consegui pegar no pulo também. Então qual que é o problema de você pegar no pulo alguém mentindo? Por exemplo, uma vez eu entrevistei um cara, o cara parecia muito bom, mas ele mentiu que ele, tipo assim, que ele usava o Power BI desde 2014. Eu falei assim, nossa, o cara é muito bom mesmo, ele testou o Power BI, não é possível, né? Porque o Power BI foi lançado nos Estados Unidos em 2015 e foi lançado no Brasil em 2017. Em 2018 eu já estava usando o Power BI. Eu falei, nossa, e o cara utiliza desde 2014, o cara é muito bom mesmo, ele deve ser um dos desenvolvedores, né? Alguém que testou ali praticamente o Power BI antes de ser lançado no mercado. Então, pessoal, você que pensa em mentir, cara, acaba com essa história, tá? Não pense em mentir para ter mais match com a vaga. Pense em como você pode fazer o que você tem ter mais match com a vaga. Isso vai funcionar muito melhor. Você vai para a entrevista com muito mais confiança e você não vai ser pego no pulo ali, né? Isso faz muita diferença. E aí como você vai evitar isso? É você analisando muito bem a vaga que você quer participar. Mas antes disso você tem que dar uma geral ali no seu LinkedIn, falar a verdade e ser muito claro com o nome dos cargos que você atuou e com as atividades que você exerceu. Porque, gente, o mercado não parece, mas o mercado é pequeno e as pessoas se conversam. Às vezes eu vou entrevistar alguém e eu vejo que essa pessoa já trabalhou em uma empresa que eu tenho algum conhecido nessa empresa ou uma empresa que eu já trabalhei, por exemplo. E nesse mesmo momento eu já olho ali quem são as pessoas que são amigas dessas pessoas para ver se eu conheço alguém ali, por exemplo. Principalmente porque você pode ter tanto boas quanto não tão boas referências dessas pessoas. Que você já conhece, pessoas que você já confia, podem passar boas ou não tão boas referências de pessoas que você ainda não conhece. Isso vai fazer total diferença. Então, o que é a minha dica? Começou a chover aqui, gente. Vou ter que terminar logo esse vídeo, hein? Seu LinkedIn muito bem ajustado, muito transparente com a sua realidade, porém você pode sim explorar o que você conhece e relacionar isso de uma forma muito transparente com aonde você quer chegar. Eu quero ser analista de dados. O que eu fiz na minha função anterior que pode ser útil na análise de dados, isso pode fazer total diferença para você. Gente, tá chovendo mesmo, vou ter que fechar a parada aqui. E um outro ponto que eu recomendo muito é você estudar muito bem a vaga, muito bem a empresa. Você precisa pensar em cada empresa, cada vaga como uma aplicação personalizada. E nessa aplicação personalizada você vai potencializar ali, você vai dar destaque aos conhecimentos seus da experiência anterior que serão úteis para a vaga em questão. Isso vai fazer total diferença para vocês. Você não precisa mentir, você precisa ser transparente, mas você vai mostrar o melhor lado, você vai contar a melhor história sem precisar inventar nenhuma história. E aí que é o X da questão, você não precisa mentir, até porque se você mentir como eu já fiz, o constrangimento é péssimo e não vale a pena. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações hoje, eu agradeço muito, vou vazar daqui, ó, engrossou a chuva e ó, eu tô no meio do nada aqui, ó, até chegar, o carro tá lá em cima, lá, até chegar lá. Já molhei um pouquinho mais meu equipamento, ainda bem que eu tô com mochila aqui. Beleza? Então, pessoal, sem mentir, seja transparente, estude a vaga, estude o seu perfil, pense mais sobre o seu perfil, mas não minta, beleza? Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!